Bem-vindos a Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai teorizar sobre a Cláudia em Dark. Afinal de contas, ela é boazinha ou ela é a vilã? Primeiro de tudo, eu queria agradecer muito a vocês por terem embarcado nesse nosso projeto Dark. A gente está muito feliz com o resultado. E continuem por aqui porque ainda tem mais vídeos de Dark até a estreia e depois a gente vai continuar fazendo vídeos debatendo essa última temporada. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações. Eu pensei em fazer esse vídeo porque essa história da Cláudia, ela acaba me irritando um pouco. Desde que a Cláudia apareceu, todo mundo da Sigmundos, principalmente o Noah, tá atacando o maior terror sobre o personagem da Cláudia. O Noah falou pro Helge que ela era, inclusive, o Diabo Branco. Daí fica o maior jogo de empurra-empurra, né? A Cláudia diz que os culpados são a Sigmundos, o Sigmundos diz que a culpada é a Cláudia. E assim, se a Sigmundos é a grande vilã e a grande vilã tá falando que a Cláudia é a vilã, não é o sujo falando do mal lavado? Será que a Cláudia é realmente a vilã da série? Pra tentar desvendar esse mistério, a gente fez um apanhado de todas as ações da Cláudia e desse empurra-empurra entre os dois ao longo de toda a série. Vamos começar a debater então. No mesmo episódio que a Cláudia viajante, que é a idosa, surge pela primeira vez, o Jonas Andarilho, ele faz uma visita pro Tannhaus e ele fala que ele precisa que o Tannhaus conserte a máquina do tempo porque ele precisa dela para conter o buraco de minhoca. Então, pro Jonas Andarilho, a existência da máquina do tempo é uma coisa boa. E a gente sabe que a própria Cláudia tem muito interesse nessa máquina do tempo. Inclusive, ela também pede pro Tannhaus para que ele ensine a sua versão de 1987 a usar a máquina. Se o Jonas Andarilho é bom e ele tá querendo a mesma coisa que a Cláudia, isso significa então que a Cláudia também é boa? No 9º episódio da primeira temporada, a Cláudia viajante, ela aparece finalmente pro Bartosz. Inclusive, como o Bartosz nunca conheceu a avó, ele achava que a Cláudia tinha morrido. Eles começam a conversar e lá pelas tantas, a Cláudia fala pro Bartosz que se ela pudesse voltar no tempo, ela faria muita coisa diferente. Mas, gente, a Cláudia pode voltar no tempo. Afinal de contas, isso é o que ela é. Ela é uma viajante do tempo. E se ela pode voltar no tempo, mas ela nunca faz nada de diferente, então ela é uma vilã? No último episódio da primeira temporada, o Noah tem uma conversa com o Bartosz e ele fala pro Bartosz que a Cláudia viajante, ela tá enganando o Jonas Andarilho. O Jonas Andarilho, ele acha que ele vai acabar com o buraco de minhoca usando a máquina do tempo, quando na verdade ele vai construir o buraco de minhoca ao utilizar a máquina do tempo. Nesse episódio, o Noah também fala pro Bartosz que tem dois grupos brigando pela viagem no tempo. Ele diz que ele e Sigmundos, eles são luz, apesar deles fazerem algumas ações de sombra. E já a Cláudia não. Já a Cláudia seria a sombra todinha. Como realmente o Jonas Andarilho, ele cai na dica errada da Cláudia e quando ele acha que ele vai acabar com o buraco de minhoca, ele acaba construindo ele, quer dizer então que a Cláudia realmente é vilã? Só que aí no segundo episódio da segunda temporada, a Cláudia viajante, ela fala pra sua versão de 1987 que o projeto de vida dela é acabar com os planos do Adam. E se o Adam também é um vilão da série e a Cláudia quer acabar com os planos do vilão, isso quer dizer que ela é boazinha? Você vê que eu tô ficando confusa, né? Tô até com dor de cabeça. Vamos agora para um episódio que eu gosto muito, que é muito interessante, que é o terceiro episódio da segunda temporada. Esse é o episódio que a gente descobre que a Cláudia e a Agnes estão trabalhando juntas. E a Cláudia fala pra Agnes, então, que o início do terceiro ciclo vai acontecer em apenas 4 dias. E que, lógico, o culpado por esse início do ciclo seria Sigmundos. Na sequência, a Agnes supostamente trai a Cláudia e fala pro Noah os planos dela. E isso porque ela quer voltar a fazer parte da Sigmundos. Só que pra gente, até essa traição da Agnes fazia parte dos planos da Cláudia. Isso porque depois desse encontro das duas, a Cláudia vai até o Tannhaus e entrega pra ele um livro que ele só ia escrever anos depois. E nesse encontro dos dois, a Cláudia fala pro Tannhaus que ela vai morrer em breve. E se ela fosse ser surpreendida por essa traição, como é que ela ia ficar sabendo da própria morte? A gente acha então que a dinâmica entre a Agnes e a Cláudia é muito parecida com a dinâmica de Harry Potter entre o Dumbledore e o Snape. Porque lá em Harry Potter, o Snape supostamente traiu o Dumbledore a pedido do próprio Dumbledore. E pra gente foi exatamente o que aconteceu aqui em Dark. Na verdade, essa traição não foi traição coisa nenhuma. Tava tudo combinado entre as duas. Mas se a Cláudia e a Agnes seguem trabalhando juntas pra frear Sigmundos, isso significa então que a Cláudia é boazinha? Mas nesse mesmo episódio, a gente tem uma cena em que o Noah encontra a Cláudia e logo antes de matar ela, o Noah fala pra Cláudia que ela tirou dele tudo que ele tinha.
A nossa grande teoria para isso é que, na verdade, a pessoa que tirou a Charlotte lá do futuro tenha sido a Cláudia. E aí, na sequência, a Cláudia até fica meio enigmática ali com Noah, falando que sim, ela sabe que ela vai morrer. Mas será que ela perdeu a batalha? E ela vai além. Ela ainda diz que tudo que tá acontecendo, a arma do Noah, eles dois estarem ali, tudo isso faz parte de um jogo que o Noah ainda não sabe jogar. E poxa, se a Cláudia, ela foi a responsável por separar uma família, por tirar a Charlotte dos braços da própria mãe do Noah, então ela é a vilã? No quarto episódio da segunda temporada, a gente tá em 2020 e o Peter revela pra galera que tá no bunker que a Cláudia deixou com ele aquele caderninho que costumava ser do Noah. Só que algumas páginas do caderno estão faltando. Mas ué, a gente sabe que a Cláudia, ela também tinha posse dessas páginas. Tanto é que depois, quando o Noah mata a Cláudia, ele que fica com as páginas. E é assim que ele fica sabendo que a Charlotte, na verdade, é sua filha. Então, se as páginas estavam com a Cláudia desde o início, por que ela não deu o caderno completo logo pro Peter? Será que ela queria que o Noah encontrasse pra ele descobrir então que ele que era o pai da Charlotte? E se foi isso que aconteceu, a Cláudia teria feito uma boa ação? Ainda nesse mesmo episódio, o Jonas Andarilho, ele fala pra galera que tá lá no bunker que ele voltou pra Vinden com o objetivo de frear o Adam. Porque o Adam quer dar início ao terceiro ciclo e o Jonas então quer impedir isso. E agora a gente já sabe como, né? A gente viu que depois que o Jonas Andarilho, ele coloca a Marta no bunker, ele corre pra casa antiga dele pra ficar aguardando o Adam chegar e tentar matar a Marta. Que aí nessa hora seria a janela que ele teria pra matar o Adam. E aí, quando ele tá conversando com essa galera do bunker, o Jonas Andarilho, ele ainda fala que antes a Cláudia, ela queria essas mesmas coisas. Só que aí ela acabou se tornando justamente aquilo que ela queria impedir. Isso significa então que a Cláudia, no final das contas, é malvada? E uma outra coisa muito interessante sobre isso da Cláudia é lá no sexto episódio da segunda temporada. Quando o Jonas volta pra 2019 pra tentar frear o suicídio do Michael, a Cláudia surge falando que o Adam tá manipulando o Jonas esse tempo todo. Que em vez dele voltar no tempo pra tentar impedir o suicídio do pai, na verdade ele foi pra lá pra garantir que isso ia acontecer. E ela manda essa real pro Jonas, fala que ele tá sendo manipulado, e aí o Jonas fala: Pô, eu aceito a condição de nunca ter nascido. Aí o que a Cláudia faz? Nessa hora ela fala: mas eu já vi um mundo sem você, e não é nada do que você tá pensando. Então vamos lá. A Cláudia fala que o Jonas tá sendo manipulado. O Jonas toma uma atitude que vai garantir que ele quebre essa manipulação. Aí o que a Cláudia faz? Ela fala uma coisa que incentiva o Jonas a perceber como ele é importante no mundo. Ou seja, ela não acabou manipulando o Jonas a fazer exatamente aquilo que o Adam queria que o Jonas fizesse? Isso não significa então que ela é malvada? Eu já me perdi. Eu não sei mais quanto que tá o placar de Cláudia boazinha ou Cláudia malvada. Vocês vão ver aqui embaixo que eu vou colocar aqui o placar depois pra vocês. Mas tudo isso é pra falar que, gente, pra mim, Cláudia e Adam e Sigmundur, eles querem a mesma coisa. E ainda que não queiram a mesma coisa, todos eles estão se movimentando, ainda que involuntariamente, pro mesmo fim. Porque vamos pensar aqui, se a Cláudia é a vilã da história, não foi o Adam que presenteou o Helge com o livro do Tannhaus para que o Helge presenteasse a Cláudia com esse livro? Então quem fez que a Cláudia soubesse de viagem no tempo para início de conversa não foi a Sigmundur? Então se era interesse da própria Sigmundur que a Cláudia fosse incluída na viagem no tempo, eu acho que não tem como a gente falar que ela é vilã. Ela tá cumprindo um papel na história para movimentar tudo, tanto quanto a Sigmundur. Uma outra coisa que me faz acreditar muito que eles estão trabalhando juntos é aquela frase que a Cláudia fala pro Noah logo antes dele matar ela. Ela virou pro Noah e falou que tudo aquilo que estava acontecendo eram peças de um jogo que o Noah não sabia jogar. E logo antes do Noah morrer, quando o Noah tenta matar o Adam, o que o Adam fala pra ele? Exatamente o que a Cláudia falou. Ele fala pro Noah que a Cláudia estava certa e que o Noah realmente não sabia jogar esse jogo. Mas, gente, como é que o Adam sabia o que a Cláudia tinha falado se eles não fossem amigos? A conclusão que eu tiro dessa confusão toda é que Dark quer mostrar pra gente que não existem vilões, nem mocinhos. Eu acho que só existem pessoas motivadas a tomarem certas atitudes, baseadas nos seus interesses. O Adam fala pro Jonas que a Sigmundur, ela não é uma religião, que na verdade eles estão lutando contra o tempo. E o tempo é o próprio Deus. E esse é um dos motivos que eu acho muito legais o paralelo de Adão e Eva que a série faz. Lá na Bíblia, Adão e Eva eles foram expulsos do paraíso depois de provar a maçã, que fez com que eles tivessem conhecimento sobre o mundo. Em Dark, a gente tem agora dois mundos, um do Adão e um da Eva, e os dois, eles querem construir esse mundo sem Deus, que seria, na cabeça deles, sem o tempo. Em um dos trailers que saiu, a gente viu que lá no mundo da Eva existe uma figura, um quadro, e é o quadro justamente de Adão e Eva. Enquanto isso, no mundo do Adão, logo embaixo
embaixo daquele quadro que ele tem contendo a árvore genealógica com todas as famílias, embaixo dele fica uma maçã, que também novamente faz esse paralelo aí com o Paraíso Perdido. Eu acho muito bem que a Cláudia pode ter começado com intenções nobres, assim como Noah, antes de se tornar o Adam, também começou. A gente tem um vídeo aqui sobre o Adam, teorias, vou deixar aqui linkadinho na descrição pra vocês. Mas eu acho que ao longo do tempo a Cláudia foi de fato sim se tornando aquilo que ela queria frear. E eu acho então que Dark não tem isso de vilão mocinho. Todo mundo tem as suas motivações egoístas pra fazer o que fazem, e algumas motivações, apesar de egoístas, elas são mais ou menos justificáveis. O Noah, por exemplo, ele passa a fazer parte da Sigmundus e aí ele começa a matar crianças pra testar uma máquina do tempo, mas a motivação dele é que ele faz isso pra conseguir a sua própria filha de volta. O Ulrich, ele quase matou o Helge, mesmo quando o Helge era apenas uma criança, porque ele estava achando que assim ele ia conseguir o Mikkel de volta. A Cláudia, lá em 1987, ela foi super fria e viu o próprio pai morrer sem fazer nada, porque ela achava que isso ia garantir com que a Regina sobrevivesse. E se o Jonas, ele acabou se tornando o Adam, que vai ser o responsável por várias mortes, se não todas da série, antes, quando ele começou nessa história de viajar no tempo, tudo que ele queria era que o pai não se matasse e que a Martha não morresse. É lógico que todas essas ações, elas são sim muito erradas. Só que alguns motivos, algumas motivações, elas acabam sendo mais ou menos justificáveis. E é por isso que, inclusive, eu fui muito criticada por alguns de vocês que deixaram lá nos comentários sobre o ódio que eu falei que eu sinto da Hannah. E eu até queria aproveitar esse momento para justificar aqui o meu ódio pela Hannah. Se todos os outros personagens que eu citei anteriormente, eles possuem uma motivação justificável, digamos assim, eu acho que a Hannah, as coisas que ela faz, ela tem um motivo tão mesquinho por trás que torna assim ela uma pessoa de moral totalmente questionável. Então não acho que ela é a pior pessoa do mundo só porque ela era amante do Ulrich. Eu acho as motivações dela as mais fracas e injustificáveis de toda a série. Mas é isso, com relação a Cláudia e Adam, eu acho que mesmo que eles não queiram, os dois estão se encaminhando ali pro mesmo fim. E esse foi o nosso vídeo sobre se a Cláudia seria vilã ou não. Eu quero saber a sua opinião. Pra você, a Cláudia tá trabalhando com a Sigmundus ou ela quer mesmo pedir o Adam? Deixa pra gente aqui nos comentários. E não se esquece de continuar aqui por dentro do canal, se inscrever, assinar o sininho de notificações para continuar por dentro de todo esse nosso conteúdo especial Dark. E também, lógico, outros conteúdos muito bacanas sobre o universo pop. Um beijo e até a próxima!